Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Thaís Pulbel. Estamos aqui seguindo já no nosso 7º dia, vencendo a primeira semana da escalada da fé. Descubra que com Deus todas as coisas são possíveis e Deus é tão bom que caiu nessa semana, nesse dia de hoje, o capítulo A Fé Vence, justamente quando a gente vence a primeira semana. Graças a Deus por isso. Então vamos lá? Até os caminhos mais confiáveis, exaustivamente mapeados, apresentam obstáculos. Para atingir o cume do monte, um alpinista, o ponto mais alto da América do Norte, a via mais conhecida passa por rochedos conhecido como Contraforte Oeste. Entre os 4.800 e os 5.200 metros de altitude, essa rota inclui a passagem de uma crista rochosa que, na descrição do alpinista e do jornalista John Krause, é estreita como um fio de uma navalha. Não é um trecho de grande desafio técnico, apenas uma caminhada sobre a neve em um terreno bem conhecido. A cada ano, cerca de 600 pessoas percorrem o caminho do Contraforte Oeste, mas nem por isso é feita sem risco. Se você, digamos, tropeçar em um cordão amarrado, um cadarço da sua bota, em um momento inconveniente durante a caminhada, provavelmente morrerá, dizem os alpinistas. De um lado, uma aresta, há um precipício de 600 metros, do outro, a queda de 900 metros. Além disso, mesmo o mais plano dos terrenos, de aparência completamente inofensiva, pode estar crivado de gretas ocultas, muitas delas com dimensões suficientes para engolir um ônibus inteiro sem problema. Nem os mais experientes alpinistas estão a salvo dos riscos. Em 1984, o celebrado escalador japonês Naomi Uemura desapareceu logo depois de um grande feito. Havia sido o primeiro homem a escalar o McNivel sozinho em pleno inverno. Ele já havia estado no terreno considerado mais seguro, provavelmente perto dos 4.500 metros de altitude, quando subiu e presumiu-se que tenha caído em uma dessas fendas. Da mesma forma, no plano espiritual, os obstáculos também não são poucos. E assim como no montanhismo, eles podem estar no terreno a ser percorrido ou em uma área que consegue ser ainda mais perigosa, dentro das pessoas. Mas as nossas perspectivas são boas, porque a palavra de Deus nos garante que a fé pode vencer todos os obstáculos. Salvar a si. Você se lembra do paralítico que foi içado pelos amigos para que ficasse perto de Jesus e fosse curado? Ele é o exemplo da fé vitoriosa. Segundo a crença judaica daquele tempo, todo tipo de enfermidade era consequência de castigo divino. Provavelmente, aquele homem já havia se acostumado a ouvir que havia cometido algum pecado grave e que estava daquele jeito porque o Senhor o estava punindo. Nós sabemos que não é bem assim. A Bíblia inclui um livro inteiro, o de Jó, para nos lembrar, entre outras coisas, que situações difíceis podem acontecer a pessoas boas e que a confiança no Senhor sobre a adversidade sempre é recompensada. Em Jó, seus amigos Elifaz, Bildade e Zofar repetem que todos os problemas pelos quais o personagem está passando são resultado de más ações e pede para ele se arrependa. Jó, no entanto, limita-se a louvar a Deus. O paralítico de Lucas 5 deve ter conhecido muitas pessoas que lhe repetiam as mesmas palavras, que eram como os amigos de Jó. Talvez até tivesse convencido a si mesmo de que era uma pessoa sem esperança ou valor. Mas o que aconteceu naquele dia memorável mudou tudo. Quando Jesus disse: "Homem, seus pecados estão perdoados", versículo 20, é como se naquele instante apagasse as ideias erradas que o paralítico tinha de si mesmo. Coisas que ficaram gravadas em sua mente de tanto falarem, como: "Você é um inútil, ninguém liga para um aleijado, tudo que você faz é sujo". Você já ouviu uma dessas frases? Esse é um ponto importante. Nós somos todos humanos e, portanto, imperfeitos. Sendo assim, qualquer desses rótulos maldosos caberia em nós.
em qualquer um de nós, não importa quantos anos estamos estudando, quanto dinheiro guardemos no banco ou quanto tempo de casamento tenhamos. Lembre-se do que falamos sobre a humildade no capítulo passado. Somos pó, destituídos da graça de Deus e estávamos mortos em nossos delitos e pecados, até que Cristo nos resgatou. Mas quando nós nos achegamos a Cristo, Ele nos perdoa, nos limpa, inclusive das ideias erradas que tínhamos a nosso próprio respeito. Sem esse movimento de aproximação, estaremos perdidos. Esses sentimentos ruins se tornariam cada vez mais fortes, a ponto de nos imobilizar totalmente. Eles nos tornariam paralíticos espiritualmente falando e cada vez mais distantes de Deus. A fé, caro leitor, nos salva de nós mesmos. Quer saber mais como vencer a fé e os obstáculos da vida? Então, continuemos agora nesses estudos, porque esse é o tema da próxima semana. Medite sobre isso. Você quer saber mais sobre a fé e os obstáculos da vida? Pense em tudo que você tem passado, em como você pode exercer a sua fé nos dias de hoje. Afinal, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, e não se abalam, mas permanecem para sempre. Deus abençoe sua vida. Fique com Deus.